campeonato. Senhor Rodrigo Matos, por gentileza. Então, o Igor, como eu já escrevi 2 vezes na coluna, eu achei a pena do Bruno Henrique branda, né? O que aconteceu ali foi que ele avisou o irmão, isso aí eu acho que está no inquérito, está pacificado, a gente leu os inquéritos mais de uma vez, ele avisou o irmão que ia tomar um amarelo e favoreceu apostas com uma informação privilegiada. Tem a questão de que o CBJD está desatualizado e permitiu essa brecha, digamos assim, para a defesa do Flamengo usar de forma competente o negócio que a punição maior que estava prevista, que é de 6 meses até 2 anos, é uma de jogar contra a sua, atuar deliberadamente contra a sua equipe. E aí o Flamengo argumenta, não, mas a gente pediu para ele dar amarelo. Acho até que daria para enquadrar o Bruno Henrique, mas é compreensível também a leitura da maioria dos auditores dessa forma. Mas daria para enquadrar, tanto que 2 auditores enquadraram e deram 270 dias, que eu acho que seria a punição mais justa. Mas tem um problema no código, e esse problema no código é que acabou resultando nessa pena branda para o Bruno Henrique. Então, obviamente, agora ele vai poder jogar até o fim do ano. Também não foi enquadrado no outro de ferir a ética esportiva, né? Porque aí tem uma questão de manipulação de resultado, que entendem que não teve manipulação. Ele acabou só punido pelo regulamento do geral de competições da CBF, que trata especificamente dessa questão de informação sensível. O regulamento está atualizado, só que ele só pode ser punido por esse artigo, que só prevê multa. Então, eu acho que foi branda. Acho que a reação, em geral, ao que aconteceu foi bem exagerada. Se a pena foi branda, e a gente tem que criticar, porque gera, de fato, uma coisa emblemática relacionada a apostas. Eu acho que teve um exagero ali batida na mesa, gente gritando, dizendo que foi a maior crise de credibilidade do STJD. Bom, vamos lembrar que esse tribunal já interferiu em 2 rebaixamentos e um título brasileiro, que ele anulou um monte de jogos lá. Então, assim, dizer que essa é a maior questão da época do STJD não faz muito sentido. E acho que teve uma indignação seletiva, né? Porque no sábado teve a transação penal do Vitor Roque, que são infrações diferentes. O Vitor Roque ia responder por 5 a 10 jogos, o Bruno Henrique podia responder por meses. São diferentes no sentido de quanto que cada um ia pegar, injustamente. Mas a verdade é que, já tinha punições por post de Instagram, como o Dudu foi punido, no caso da Leila, e é óbvio que ele cometeu homofobia, né? Então, se a gente diz que teve digamos assim, se abriu, causou um emblemático para a questão de apostas, você também causou algo emblemático em relação à homofobia, que dentro do futebol você não se importa muito com essa questão a ponto de punir um jogador, prefere dar uma punição pecuniária. Então, em ambos os casos, as punições foram brandas. Em um teve batida na mesa, gritaria e histeria, no outro, o que a gente mais viu foi silêncio, né? Só para reforçar aí, factualmente falando, né? Nesse caso, Bruno Henrique, então, punido R$ 100 mil de multa. É a decisão final da instância aqui brasileira, então não tem mais recurso. O Flamengo, se quisesse recorrer, tal, levaria para o CBMA, que é a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, definida pela CBF para esse tipo de caso, para esse recurso adicional. Então, mas não tem mais, o assunto encerrado. O Bruno Henrique, então, fica respondendo apenas, né, entre aspas, como se fosse pouca coisa, mas continua respondendo na Justiça Comum. Ele hoje, nesse momento, está enquadrado pelo crime de manipulação, o artigo 200 da Lei Geral do Esporte, manipular jogo. O Ministério Público ainda tenta fazer com que ele seja enquadrado por estelionato, mas o juiz lá do caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal já rejeitou essa situação no primeiro olhar. O assunto foi para a segunda instância, né, especificamente esse enquadramento, né, o juiz de segunda instância, desembargador, precisa decidir se vai ser ou não esse enquadramento por estelionato ou só pela manipulação. A defesa do Bruno Henrique está muito otimista, porque tem uma questão técnica aí de que o estelionato ele precisa se configurar se houver algum prejudicado. E como as casas de apostas não se manifestaram, não houve manifestação das casas de apostas nos autos, no processo de junção de acusações ali do Ministério Público, então, como não tem quem tenha sido prejudicado pelo estelionato, então foi afastado, esse foi o entendimento da Justiça, foi afastado, então, o enquadramento do Bruno Henrique por estelionato. Ele está respondendo, então, até o momento, por manipulação de partida, e é uma situação que o processo vai andar, vai demorar mais um pouquinho sobre isso. Bruno Braz, o que você acha que pode ter de reflexo e efeito para a atuação, o desempenho do Bruno Henrique? Já tinha voltado a jogar bem nos últimos jogos, mas agora com essa decisão do STJD de não suspendê-lo por algumas partidas, enfim, abre-se um caminho interessante para esse final de temporada do Bruno Henrique?
Não, acho que sim. Mas só arrematando que eu estava lendo sua matéria, inclusive, existe uma expectativa dessa questão do julgamento na Justiça Comum acontecer ainda esse ano, né, Will? O julgamento da mérito todo não, mas uma definição da justiça sobre o enquadramento dele, sim, pode ser que aconteça. Então, não é que o Bruno Henrique vai ser condenado ou absolvido, mas pode haver uma definição se ele vai entrar só por estelionato, só por manipulação, ou se vão afastar o estelionato, enfim, é nessa discussão preliminar sobre o enquadramento dele, não a decisão final do mérito. Lembrando que se isso não acontecer, porque tem o lance do recesso judiciário, né, no final do ano, então não sei quando que começa, mas aí depois fica um tempo assim, né, do recesso do judiciário, e aí só voltaria no início do ano que vem. Mas não é que... Fala aí, Rodrigo. Falar? Não, eu ia perguntar para o Igor quais são as penas mínimas e máximas para o artigo que ele está respondendo, de fato. Do artigo 200 é pena pecuniária, tem uma multa, né, e tem pena de prisão de 2 a 6 anos, mas réu primário, quer dizer, réu primário ele fez aquele acordo lá. Não, ele fez, mesmo que ele fez seja aquele condenado, acordo. né? Mas ele fez aquele acordo de não persecução penal, vocês lembram da questão da carteira de motorista falsificada? Então, ele não é primário. Tem um negócio aí que precisa interpretar melhor aí, não sei como é que seria essa condição. Se é primário ou não por essa transação. Foi uma transação penal, é isso que ele fez? Isso, a questão da carteira de motorista lá para trás. Então ele já tem um acordo com a justiça de não persecução, enfim, tem que entender melhor isso aí, mas de todo modo, a defesa do Bruno Henrique entende que já foi uma vitória muito grande ele não ter sido enquadrado por estelionato e está aguardando esse andamento em relação a essa discussão que está em segunda instância para o processo voltar para a primeira instância e ser conduzido e ser tocado de forma o rito processual ser avançado aí nessa discussão sobre manipulação. Ô Igor, vou te botar numa fogueira aqui, vou te fazer uma pergunta que eu já tinha feito nos bastidores. Você acha que teve peso na decisão do Vitor Roque a decisão do Bruno Henrique anterior para o STJD ter definido também por multa? Eu não tenho como cravar um negócio desse, mas assim, eu não posso dizer que fizeram por conta de A ou B. Eu já pulei fora dessa pergunta, acho que foi quando? Tava num de primeira desse aí outro dia. Me perguntaram, eu falei, não vou falar. Quando saiu a notícia, foi na sexta-feira, quando a gente noticiou aqui que os caras que a gente deu, logo pela manhã, né, os caras tinham feito esse pedido de acordo. Porque é um instrumento que acontece, não foi o primeiro acordo que o STJD fez. Talvez eu seja ingênuo, pode ser, mas não tem como dizer que foi porque fizeram isso, mas tem uma coincidência de timing, né, nesse momento, né? Resolve a questão do Bruno Henrique, ia ter uma suspensão, então acabou que nenhum dos dois atacantes foi suspenso. Uma sensação de não interferência nessa reta final no campo, né? Já que não puniu um, aí então não pune o outro também. Mas de fato não tem informação, digamos assim, cravada sobre isso. Eu não tenho como cravar um negócio desse. Mas, enfim, só para lembrar, o julgamento seria hoje, inicialmente, né? Os caras já passaram o julgamento para quarta-feira e aí nesse meio tempo também fecharam esse acordo que vai ser homologado ainda posteriormente quando houver uma sessão do pleno, porque precisa ser homologado por um auditor do pleno essa questão do acordo do Vitor Roque, né? Por isso. Mas, Braz, Bruno Henrique, você acha que tem efeito aí? Ele já vinha em crescimento, né? A gente conversava isso uma semana ou 2 semanas atrás aqui na live, que ele vinha em evolução antes, né, do julgamento, né? Que poderia ter essa quebra ali, né? Ele estava numa crescente. E agora, com a decisão judicial, ele liberado para jogar, ele está nessa crescente e agora vai jogar sem esse peso, né? Essa preocupação, né? Imagino que não tem como não influenciar no rendimento, cara, no desempenho. O cara acordar todo dia sabendo que uma hora vai chegar ali o julgamento dele e agora ele está com essa questão livre na cabeça, né? Muito embora tenha ficado marcado por essa situação, né? Mas a questão do gancho, essa dúvida que ele tinha se ele ia ser suspenso ou não, ele já não tem mais. Enfim, aí ele falou depois do jogo e tal, ele está no direito dele de dar o posicionamento dele. Me surpreendeu só um pouco o posicionamento do Felipe Luiz, que é um cara que eu, nessas questões, assim, né, extracampo, eu sempre espero muito, assim, do posicionamento dele, e eu achei que foi um pouco desnecessário a maneira que ele se apresentou. Eu acho que ele cometeu um erro, né, Braz? Porque ele falou que o Bruno Henrique tinha sido absolvido. O Bruno Henrique não foi absolvido. Não foi absolvido. Pois é. E, enfim, aí eu me surpreendeu um pouco
essa postura do Felipe Luiz, assim, e principalmente porque ele falou essa questão de que ele foi absolvido e não foi. Ele foi punido com uma multa de 100 mil reais, e a punição indica que ele cometeu alguma coisa errada. Então, assim, não entendi muito bem essa postura do Felipe Luiz. Agora, em relação ao Bruno Henrique, ele está no direito dele de se defender e falar o que ele achar mais conveniente para a defesa dele. Eu acho que no caso do Bruno Henrique, ele não estava nem falando sobre a punição ou não punição, ele estava reclamando que ele achou que foi exagerada a forma como ele estava sendo tratado, né? Que ele falou, eu vi muito ódio e tal, algo nesse sentido, né? Agora, a declaração do Felipe realmente eu também achei meio equivocada, não só por falar dessa coisa de absolvição, que está errada, como o Bruno Henrique, o Felipe, por exemplo, já deu uma declaração muito boa falando sobre apostas, né? Dizendo que ele não faz propaganda de apostas e tal. Acho que ele podia ter dado uma declaração menos enfática, digamos, compreende-se que ele defenda o seu jogador, mas menos enfática no sentido de achar que não aconteceu nada, porque eu acho que a gente olhar o inquérito, aconteceu, houve um fato, houve uma infração do Bruno Henrique, isso é inegável. Eu acho que qualquer um que olhe e leia o inquérito vai chegar a essa conclusão, que ele cometeu uma falha ali, né? Aí, se vai ser crime ou não, a gente vai saber depois na justiça comum, né? O tribunal reconheceu também a falha, só que você já falou sobre... A questão foi que tipo de punição que ia dar. Como aplicar essa punição, que foi a grande discussão do negócio aí. Deixa eu ver agora se os educados estão online aqui nesta live, estão passeando pelo nosso chat aqui para a gente avançar em algumas discussões. Cássio, cheguei agora, temos que falar de Cebolinha. Falamos um pouquinho também, né? Sempre que entra, participa de gols, e contra o Sport foram 4 gols. Não sei se sempre que entra, mas enfim, foi um bom jogo do Cebola. Cebola é aquele, não sei, não tô lembrando quem foi o autor da expressão, que ele vai abrindo latas. Não sei se isso é coisa de Tite, se é coisa de Felipe Luiz. Teoricamente, o Samuel Lino foi contratado para isso, né? Para abrir latas. Justamente que o Boto chamava de abre latas. Isso, o Boto, sei lá. Alguém falou isso aí que vai fazendo ele usa essa expressão, assim, usou a expressão para esses jogadores de ponta, de dribladores, né? Obrigado por sempre trazer a verdade, Rodrigo Matos. Não sei qual foi o assunto, mas, enfim, disse que foi verdade. A questão do Cebola é que ele sofreu muito com contusão essa temporada também. Isso atrapalhou um pouco na sequência dele, né? Mas não foi só essa temporada, né, Braz? Ele tem tido também. problemas ano passado também. Se a gente lembrar, o Flamengo foi contratar jogadores. O Michael, por exemplo, veio porque o Cebolinha se machucou seriamente no ano passado. Né? E tendão de Aquiles não é brincadeira, não. Mexe muito com gente que muda de direção muito rápido, enfim, mexe muito nessa questão da mobilidade dele. O Flamengo não tem sangue para ser campeão, segundo o Jean. Não sei, vai ter que provar aí se é questão de sangue, estratégia, enfim. Eu acho curioso isso, porque de repente o torcedor do Palmeiras pode fazer a mesma leitura, né? Perdeu 2 jogos, então quem que vai ser campeão se for assim? Os times têm irregularidades. A gente acha que os dois estão fazendo campanhas espetaculares. Num brasileiro que você nunca viu 2 times tanto assim. Agora eles não vão ganhar tudo. Vai chegar essas rodadas finais, os 2 vão perder pontos. Pode cravar, porque sempre aconteceu no brasileiro. Inclusive para times, eventualmente, que estejam disputando lá embaixo. Rubem, jornalista torcedores, esse Igor, pelo amor de Deus. O pessoal acho que não entende que essa é uma live dentro da programação do UOL voltada para a torcida do Flamengo. Por isso que tem algumas ponderações e algumas brincadeirinhas aqui também. Enfim, somos todos torcedores em algum momento da nossa vida. Enio do Juventude foi indiciado por cartão amarelo como esta. Acho que não sei se o caso Enio é uma boa, até para eu perguntar pro pessoal que fim levou essa história aí, que deu uma sumida mesmo. Ele voltou. Ele não estava no quadrinho, naquele quadrinho que o STJD fez. Mas ele não foi punido, não. Ele foi antes do caso Bruno Henrique, né? Que ele levantou todos os casos do STJD lá, o que tinha de agravante de cada um, né? Porque ele não tem conclusão ainda o julgamento. Né? Não chegou a ter processo, se eu não me engano, não chegou a ter processo contra ele, mas ele apareceu um dos relatórios, 2 relatórios, né? Teve 2 relatórios a respeito do Enio, enfim, tem até que perguntar pro pessoal da Juventude que fim levou lá, ele voltou a ser relacionado e tal. E essa história realmente não estou me lembrando. Não teve, agora como o processo nem rolou, né? Não chegou a ser julgado. Denúncia, né? Exato. Não teve nada disso. Deixa eu ver quem mais está falando por aqui. Quem está civilizadamente falando aqui. O Flamante respondeu o que a gente comentou sobre a história do Mirassol. A campanha do Mirassol reflete mais a logística privilegiada, viagens curtas e tempo de treino do que qualidade do elenco ou do estilo do jogo. Pode ser, mas acho que isso faz tudo parte da equação. Não quer dizer que os caras tenham deixado de aproveitar as circunstâncias que
que está oferecida para eles, enfim. É isso. O Corinthians tem uma logística melhor que o Mirassol, porque está no principal aeroporto que vai para tudo quanto é lugar, e está lá atrás com muito mais dinheiro. Exato. São Paulo também. Ser efetivo aí nessa questão. É isso, por enquanto aqui. Vamos para outros assuntos. Cadê? Eu vou voltar o comentário. Isso. Vamos para os outros assuntos aqui. Já estamos andando 35 minutos da nossa live aqui hoje. Algumas questões pontuais aqui. Juninho X. E aí? Será que ganha mais minutos aí depois do gol de coxa? Sei lá, um quadril, que foi aquele negócio ali, bate nele, entra, bate na trave, entra, enfim. Talvez vejamos mais de Juninho nessa reta. O caso do Juninho é perigoso, né? Essas posições ali de onde bateu o negócio. Vou falar coxa aqui, não sei, não medi exatamente onde é que foi. Foi mais para lá, mais para cá, mas bateu na trave e tal, aquele sofrimento todo para entrar. Eu falei que era até no meu Twitter, que foi um herói improvável aí. O Juninho sempre envolvido com os membros, né? Eu admito que eu não gosto muito desse apelido do Juninho, não. O X-Men, o X. Vai lá. Cara, eu não vejo. O Felipe tem que usar mais ele, né? Eu acho que foi o Mauro que já deu uma informação que explicava mais ou menos por que o Felipe vinha utilizando pouco, né? Mas eu acho que para determinados jogos, 20 minutos, meia hora, tá precisando de centroavante. A gente já falou aqui do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, eu acho que o crescimento dele antes mesmo da pena sem suspensão, acho que tem a ver com a mudança, né, do Felipe Luiz. Mudou um pouco o posicionamento dele, que ele até não quis falar exatamente qual foi a mudança, mas botou ele para cair um pouco lateralmente como segundo atacante. E o Juninho, de fato, consegue fazer o primeiro atacante, né? O cara ali que é centroavante. É o único no elenco saudável nesse momento, enquanto o Pedro não voltar. Então, eu acho que ele tem que chegar quarta-feira, tiver um 0-0 fechado contra o Fluminense, e tiver faltando 20 minutos, meia hora, tem que dar chance pro cara, para botar um cara ali no meio que pode achar essas bolas de oportunismo, né? Acho que foi isso que ele mostrou. O primeiro gol é aquele gol da Libertadores, né? O gol anterior dele. Tátira. Que ele faz um gol contra o Tátira, que também mais ou menos tem essa característica. Tá ali presente e que salva o time numa atuação ruim. Né? E gol de final de Carioca também, né? Enfim, se a gente fizer... Não fiz essa conta não, mas fica a dica aí, a galera fazer a conta percentual de gols do Juninho, quantos foram de fato decisivos, né? Minha impressão aqui é que não dá para desprezar os poucos mais eficientes gols que ele Pois é, porque o Wallace, que é um jogador que dá muito mais fumaça do que o Juninho, talvez esteja treinando melhor, o Felipe indicou isso, mas ele não tem essa presença de área, ele fica andando muito pelo negócio, como o Bruno Henrique também se desloca muito, fica os dois se deslocando, não tem gente dentro da área. Acho que isso aí é um problema. Juninho Vieira, Juninho Vieira, 30 jogos, 4 gols. Segundo aqui o nosso gol. Vê aí, final do Carioca contra o Tátira, esse para destravar contra o Sport, né? E o outro depois você acha aí, não sei se está fácil de achar aí para a gente dar conta certa. Ele faz um contra a Portuguesa, é o primeiro, Campeonato Carioca. Aí foi aí goleado. Contra o Fluminense, Deportivo Tátira e só agora contra o Santos. Contra o Sport. Mas aí ficou muito tempo sem jogar, né? Ele entrava, você põe esses 30 jogos aí no Brasileiro, ele entrava 15 minutos, 5 minutos às vezes. Tem jogo aí que ele jogou 5 minutos. Não vai ser o Kane. O Flamengo não tem o Kane na reserva, não é isso, entendeu? Mas assim, quando você precisa de um centroavante, tem que usar mais. Já teve outros jogos que ele poderia ter utilizado, o Juninho. Tem informação atualizada lá do Ninho do Urubu, Braz, sobre isso aí? O que estava rolando com ele? Se de repente agora pode... Uma nova fase para o nosso amigo Juninho X? A questão é que, por exemplo, vai acabar agora a data FIFA, já voltam Plata, Carrascal, jogadores que jogam por ali, né? Assim, não são... Muito embora o Felipe Luiz às vezes bote o Plata de 9, né? Então aí já volta a ter muita concorrência ali no ataque. Agora o Bruno Henrique liberado. Então, pelo que eu sei, assim, a situação do Juninho, por exemplo, para o ano que vem, é muito provável que o Flamengo negocie ele. Mas eu concordo com o Rodrigo que uma situação de precisão de um cara mais de área, muito embora eu não ache ele centroavante, por exemplo, como o Pedro, entendeu? Mas é o mais centroavante que tem sem ser o Pedro. Temos características. Você tem razão, ele muitas vezes até cai para a ponta ali, ele tem uma característica de velocidade.